Oi, eu sou o Will e pra quem acompanha aqui o canal já deve ter me visto apresentando alguns vídeos por aqui. E dessa vez eu tô aqui pra fazer diferentes preparos com ovos. O ovo é uma proteína completa e também uma das mais acessíveis que a gente tem. E está presente em diversas receitas dos modos mais variáveis possíveis. E o objetivo desse vídeo é manter o ovo como estrela, então eu vou utilizar o mínimo de ingredientes possíveis para cada preparo. Dito isso, bora pro primeiro. O nosso primeiro preparo é o ovo cozido. Eu sei que todo mundo já conhece, mas eu vou dar algumas dicas para você acertar quando for fazer em casa. A primeira coisa para facilitar é começar com a água fervendo. A segunda coisa são ovos em temperatura ambiente. Por dois motivos. Primeiro, que vai alterar o tempo de cocção dele. Segundo, que se não tiver um choque térmico com a água, a chance dele rachar e vazar é muito menor. E como vocês podem ver aqui, a água tá fervendo, mas ela não tá numa ebulição muito forte. Porque se tiver muito movimento, ou ficar pulando e batendo ou no piso ou nas paredes da panela, ele pode rachar também. E uma coisa que vai alterar diretamente a consistência deles é o tempo. Vou fazer aqui em 3 tempos diferentes, de 6, 8 e 10 minutos, e a gente vai ver a diferença deles. Assim que eu tiro ele, eu coloco no banho-maria invertido, para dar um choque térmico e parar a cocção imediatamente. E para descascar não tem muito segredo. Eu gosto de quebrar primeiro toda a casca, e muito provavelmente o que você mais vai ter dificuldade de descascar é o ovo de 6 minutos em que a gema tá mole. Outra curiosidade é que quanto mais novos os ovos tiverem, mais difícil vai ser descascar, porque menor vai ser a quantidade de ar entre a membrana e a clara, então ela fica mais coladinha. Dá pra ver que não muda muito o aspecto, mas quando você toca, você percebe que um tá mais rígido que o outro. Uma dica na hora de cortar, principalmente o ovo de gema mole, é você dar uma molhadinha assim na sua faca com um pano úmido. Isso vai impedir a gema de grudar tanto na faca e sujar muito o ovo e fazer muita bagunça. Ó, esse é o de 6 minutos, e ele assim fica perfeito pra você comer num lamen, em cima de uma torradinha. Esse aqui é o de 8 minutos. Esse daqui é bom para caso você não goste de ovos tão moles assim. Ele conserva a textura e o sabor da gema, sem ficar necessariamente tão cru quanto o de 6 minutos. Esse é o ovo de 10 minutos. Dá para perceber que boa parte da gema dele já tá começando a amarelar, isso quer dizer que ele cozinhou bem. E aqui a gente tem um ovo bem cozido e mantendo as propriedades de sabor dele. Tanto o aroma, você pode pegar e cheirar ele e não vai ter aquele aroma de enxofre, sabe? Muito forte de ovo. Isso acontece quando você cozinha muito o ovo. Ele começa a ficar meio esverdeado e com aroma não muito agradável. E o sabor também acaba sendo prejudicado. Bora pro próximo? Omelete, eu vou fazer o clássico francês. É uma técnica muito básica, porém requer um pouco de atenção e cuidado. Ovos para dentro da tigela, um fiozinho de leite, que vai ajudar a dar um pouco de leveza para a omelete. Daí posso temperar com sal e pimenta. E agora bato muito bem. Se você parar e ver alguns pedacinhos de clara, você continua batendo. E agora espera essa mistura descansar para sair um pouco do ar que incorporou aqui dentro. Sei lá, uns 3 minutinhos já resolve. O ovo já descansou, minha frigideira já está quente, posso colocar manteiga nela. Cobre toda a superfície com gordura. Fogo médio, não precisa estar tão quente para não queimar a manteiga. Ovo pra dentro, e no começo a gente mexe como se fosse um ovo mexido, para que ele cozinhe mais rápido. Quando você vê que, sei lá, uns 40% dele já tiver cozido, você pode parar de mexer, espalhar para que ele fique todo em contato com o fundo da frigideira, abaixa o fogo para ele não dourar e espera agora ele cozinhar um pouquinho assim parado. Cozinhou um pouquinho, a gente pode começar a enrolar a omelete. Vira a frigideira para ajudar e já posso passar pro prato. Omelete. Se tudo deu certo, ela fica cremosinha no centro, vou mostrar pra vocês. E é assim mesmo, se ela passar muito, ela vai ficar seca e não fica tão legal o resultado final. O ovo de colher, também conhecido como ovo quente, é um ovo que a gente não tem muito costume de comer aqui no Brasil, mas ele é muito comum na França e na aristocracia de diversos países. Com certeza você já viu em algum filme. Mesma coisa do ovo cozido, coloca ele pra cozinhar em água fervendo, só que sem ser tão fervendo assim. Deixei o ovo cozinhando por 3 minutos, e aqui nos estúdios Morrind nós temos esse belo suporte para ovos. E para comer ele é muito simples. A gente quebra ele com a colher aqui em cima e vou tirando essa casquinha aqui com cuidado, pra você conseguir colocar a colher aqui dentro, né? Uma pitadinha de sal e, por que não, uma pimentinha do reino também. E para quem tá em dúvida das ocasiões de consumo desse ovo, costuma se consumir muito no café da manhã. E se você é fã de ovo com a gema mole, você com certeza deveria tentar esse aqui. Gema curada. E nada mais é do que um método de preservação em que a gente vai curar a gema. Ou seja, a gente vai salgar ela. Isso vai fazer com que ela desidrate, assim diminuindo a proliferação de bactérias. Para isso eu vou precisar de sal e açúcar, basicamente em proporções iguais. Misturo aqui para incorporar tudo. Pego um prato, uma assadeira ou qualquer recipiente com a superfície plana e faço uma cama com a mistura. Então vou fazer 5 buraquinhos assim para acomodar as gemas. E agora separa as claras das gemas. Vai passando assim de uma mão para outra. E aí quando tiver só a gema bem
bem limpinha, a gente coloca ela aqui na nossa mistura. E aqui eu tô fazendo um método de cura bem básico, só com sal e açúcar, mas você pode aromatizar com outras especiarias, colocar uma pimenta do reino, folha de louro, zimbro, pimenta rosa. Você pode desidratar tudo na panela rapidinho, processar, fazer um pó e incorporar aqui. E agora eu cubro todas elas com um pouco mais da mistura. E aqui tem que ter bastante dessa mistura mesmo, porque ela vai absorver a umidade da gema. Então se você fizer uma camadinha muito fininha, vai chegar uma hora que ela vai absorver tanta umidade que ela vai interromper o processo de cura. Cubro com plástico filme, e como é um processo que demora, você pode fazer bastante, porque você pode armazenar ela por um mês depois de pronto na geladeira, sem maiores problemas. E agora a geladeira por 4 ou 6 dias. 4 dias depois, a nossa gema tá aqui, vamos dar uma olhada nela. Dá pra perceber que eu dei uma cavucada aqui, porque a parte de cima do sal vai ficando úmida, então eu fui jogando essa parte que tá mais seca aqui em cima, pra ela continuar curando melhor. Ó como ela fica. E aqui ela ainda não tá pronta, tem mais uma etapa. Primeiro eu vou lavar ela, pra tirar todo esse excesso de sal. E agora nessa etapa você não precisa mais ter tanto cuidado com a gema, porque ela tá parecendo um gelzinho, sabe? Ela não é mais tão frágil. Agora eu seco ela bem. E ainda não acabou. Essa gema aqui, pra ficar pronta mesmo, ela precisa ir pro forno por 2 horas a 60 graus Celsius. A gente vai remover toda a água que tem aqui, basicamente. O correto mesmo seria usar uma desidratadora, que daí você vai ter uma ventilação melhor, vai ter um controle melhor da temperatura, mas no forno elétrico super funciona também. E se você não tiver um forno elétrico, você pode deixar o forno no mínimo e a porta semi-aberta, que talvez funcione. E depois de assadas, elas ficam assim. Dá pra perceber que ela fica bem mais seca por dentro. Eu deixei uma aqui sem assar pra gente comparar. Quando você aperta ela, que a gente não desidratou, dá pra perceber que ela ainda é um gelzinho por dentro. Essa daqui não, ela já é completamente sólida. Se você só curar ela sem desidratar, você já pode usar normalmente. Quando é feita assim, a gente corta umas fatias bem fininhas dela pra finalizar os pratos. Quando ela tá mais seca, é possível ralar ela como se fosse um parmesãozinho. Nessa versão mais seca, ela fica ainda mais salgada, então cuidado ao utilizar. E essa é a famosa gema curada, que você pode usar para finalizar alguns pratos, como se fosse um tempero ou um condimento no fim do preparo. E a outra vantagem de desidratar elas é que se você guardar num potinho hermético, ela dura até um mês na geladeira. Só que tem que ser um pote hermético de verdade para ela não absorver a umidade que tem na geladeira. O ovo pochê é um ovo que é cozido na água fervendo, só que sem a casca. Caso você tenha ovos frescos, você não deve sofrer tanto assim pra fazer. Primeira coisa, a água tem que estar fervendo, mas ela não pode estar em ebulição tão forte assim. Então a gente abaixa o fogo e deixa no que a gente chama na cozinha de simmer, que é essa água querendo entrar em ebulição, só que sem ferver muito. Agora eu quebro o ovo num recipiente, você vai fazer um redemoinho na água com uma colher. Quando o movimento estiver bem forte e constante, a gente despeja o nosso ovo no centro. Ele fica cozinhando aqui agora cerca de 1,5 minutos, 2 minutos, até você ver que a clara tá toda cozida. A ideia é que o movimento da água vá embrulhando a gema do ovo na clara e ele fique bonitinho. E dá pra ver que toda essa parte da clara que tava mais rala, ela já ficou aqui na panela e saiu só a parte firme da clara. Foi só servir ele direto no prato que a gente vai comer, ou então em cima de uma torrada, preparar uns ovos beneditinos, o que quer que seja. Ó, dá pra ver que a gema continua bem mole ainda e a clara ela fica bem cozida. Ovo frito. Esse acho que é o mais crucial de todos. Aqui eu tenho uma frigideira de inox, que ela não é antiaderente, ela não precisa ser para fazer um ovo frito. Basta apenas que ela esteja quente o suficiente para você fazer o seu ovo sem ele grudar. Você joga umas gotinhas de água nela. Se a água não evaporar e ficar essas pequenas bolinhas sambando na frigideira, quer dizer que ela tá quente o suficiente. Se eu jogar manteiga aqui, ela com certeza vai queimar. Então joga um pouquinho de azeite antes e um pouquinho de manteiga. Aqui eu tô com fogo baixo, mas você consegue fazer no fogo médio, até mesmo no fogo alto. A manteiga derreteu e começou a levemente dourar, posso entrar com o ovo. E aqui ó, dá pra ver que o ovo não está grudado, mas eu vou deixar ele ficar um pouquinho mais firme antes de começar a mexer nele. Outra coisa que eu gosto de fazer quando eu faço ovo frito assim, é regar ele com a gordura, pra cozinhar toda a clara que tem aqui em cima e manter a gema ainda mole. Cuidado porque espirra bastante gordura. Já posso tirá-lo. Um pouquinho de flor de sal. Fazendo ovo assim, eu consigo ter essa crostinha mais crocante, e é algo que talvez a gente não consiga numa antiaderente, porque eu preciso deixar o fogo bem alto, e se você aquecer muito a antiaderente, você vai acabar estragando ela, então não é aconselhável. Isso aqui é memória afetiva, né? Aquele pratão de arroz e feijão com um ovinho frito desse. Você que gosta de lamen deve conhecer esse tipo de ovo, que é o agitama. Primeira coisa é cozinhar o ovo, só que tem um truque. Por isso que eu tô com essa agulha aqui na minha mão. A gente fura aqui na base, você vai girando e aplicando pressão, só que com cuidado para você não furar muito e estragar a gema do seu ovo. E esse furo é feito bem na base, porque se você conhece a anatomia de um ovo, aqui ele vai ter um bolsão de ar. Fazendo esse furo a gente vai garantir que essa bolha de ar saia e a gente tenha clara por toda a extensão do ovo. Assim ele vai ficar redondinho, bonitinho. E para cozinhar ele, a mesma coisa do ovo cozido que a gente já fez.
fez. Água fervendo em fogo baixo, coloca os ovos com cuidado e vamos cozinhar por 6 minutos. Lembrando que eles também estão em temperatura ambiente. A diferença é que no primeiro minuto eu vou ficar mexendo ele, porque eu quero que a gema fique bem centralizada. Se ele ficar parado aqui na panela, a gema vai cair para a parte de baixo e não vai ficar tão bonito assim. 6 minutos depois, tiro os ovos e coloco num banho-maria invertido para interromper a cocção, porque eu quero eles ainda com a gema mole. Enquanto eles esfriam aqui, eu vou preparar a solução para marinar eles. E para esse eu tenho uma parte de shoyu, meia parte de sake mirin seco e meia parte de sake mirin licoroso. Eu sei que existem algumas soluções que já vêm prontas, que você só compra em algum mercado japonês e prepara seu agitama, mas essa aqui é uma gambiarra pra gente conseguir fazer em casa. Então passo a mistura aqui para um potezinho hermético, volto para os ovos agora, descascados, eu coloco eles para curar no shoyu e eles precisam ficar todos em imersão. Fecho e geladeira por pelo menos 2 dias. E depois de 2 dias eles vão ficar assim. Por fora já é bem nítida a diferença e vão abrir para ver como fica por dentro. Olha só, perto de um ovo cozido que a gente já mostrou aqui, a diferença é muito nítida. Em relação à textura, dá pra perceber que ele tá bem mais rígido, bem mais firme. Esse aqui não precisa nem de sal, pimenta, nada, porque ele já tá temperado por causa da solução. E outra coisa, aconselho deixar somente os 2 dias mesmo, porque aqui ele já tá no ponto certo de sal. Quanto mais tempo ele ficar nessa solução, mais salgado ele vai ficar, então precisa ter esse controle quando for fazer em casa. E não é só quando você vai comer um lamen que você pode usar esse ovo, por exemplo. Você pode usar num miojo, em alguma torrada, em alguma salada que você pense, e vai super bem também. E talvez você consiga reaproveitar essa marinada aqui e fazer uma segunda leva de ovos na mesma marinada sem nenhum problema. Ovo perfeito, igual ovo cozido, aqui eu começo com os ovos em temperatura ambiente. E agora eles ficam aqui dançando na água por 1 hora. E por que ele tem esse nome? Porque a gente faz uma técnica bem diferente para conseguir cozinhar a clara dele na temperatura ideal e ainda assim manter a gema mole. Para isso eu tenho aqui um termocirculador. Ele basicamente consiste em uma resistência que esquenta a água e uma ventoinha que movimenta a água. Isso faz com que a água fique constantemente na temperatura que eu escolho. Aqui no caso 63 graus, que é a temperatura ideal para cozinhar o ovo. 1 hora depois eles já estão prontos. Dou uma quebradinha aqui na lateral e abro ele como se estivesse quebrando um ovo cru. O aspecto dele lembra um pouco um ovo pochê. A diferença bem perceptível é que a clara tá menos cozida do que no ovo pochê. E a gema fica cremosa numa consistência que pra quem gosta de gema mole é surreal. O shawamushi é tipo uma espécie de pudim salgado japonês. E usualmente consomem no café da manhã, às vezes numa entrada, em algum menu, em um restaurante japonês. Vai um caldo aromático, aqui no caso tô usando o dashi, que é feito com algas e peixe desidratado. Mas pode ser um caldo de frango, um caldo de carne, qualquer caldo que você tenha vai funcionar muito bem. Mas antes de colocar, eu vou dar só uma misturadinha nos ovos. E usar o hashi não é muita frescura aqui nesse caso, só pra parecer que eu tô seguindo a técnica japonesa. Tem um porquê, que no caso é não incorporar ar nessa mistura. O dashi já é consideravelmente salgado por causa da alga e do peixe salgado, desidratado, mas ainda assim a gente tempera com um pouquinho de shoyu. E aqui eu tô usando também o nampla, que é um condimento à base de peixe. E uma leve pitada de sal. Dou uma última misturada. Agora eu peneiro essa mistura, assim, além de tirar as bolinhas de ar, eu consigo tirar qualquer parte de ovo que não tenha se misturado muito bem aqui. Agora é só passar para o nosso ramekan. Agora eu tampo ele com plástico filme ou papel alumínio e cozinho no vapor por cerca de 15 a 20 minutos. No Japão, quando eles consomem no café da manhã, por exemplo, eles costumam colocar cogumelo, um camarão, aquela pasta de peixe que se chama naruto, sabe? Mas aqui eu tô fazendo a versão bem básica, só pra gente provar o pudinzinho. E pra descobrir se tá bom, é igual um pudim. Você chacoalha ele assim, ele parece tá meio cru, porque ele tá se balançando muito, parecendo uma gelatina, mas na verdade ele tá pronto, ó. Se ele tivesse cru, o centro ia tá muito líquido e ele ia estar escorrendo todo. E come-se quente mesmo. O caldo, o shoyu e o nampla, eles trazem um saborzinho de mar assim pro pudim que fica bem bacana. Este vídeo não estaria completo sem uma sobremesa, por isso que eu vou fazer um zabayone. Dessa vez eu não vou usar o ovo inteiro, somente as gemas, e bato ele com açúcar. A ideia aqui é bater até todo esse açúcar se dissolver, você não vê mais nenhum grãozinho de açúcar na mistura. Isso vai acontecer meio que simultaneamente, ao mesmo tempo que toda essa mistura começa a esbranquiçar e ficar mais leve. Dá pra perceber a diferença nítida na textura e na cor da gema. É nessa hora que a gente vai pro banho-maria e continuo batendo vigorosamente. Se você deixar essa mistura aqui parada, o vapor vai aquecer a base da tigela e você vai ter um ovo mexido no final. E essa é a hora de adicionar o nosso vinho. Vou derrubando o vinho aqui aos poucos e sempre batendo. Na receita tradicional italiana, usa muito o vinho marsala. Só que você pode adaptar usando um vinho do Porto ou qualquer outro vinho licoroso ou que seja de sobremesa, vai super dar certo. Se passaram uns 3 minutinhos aqui batendo constantemente, dá pra ver que a mistura já tá bem aerada e esse é o ponto que a gente quer. A gente não pode cozinhar ela muito, porque senão ela vai ficar muito firme, muito consistente, vai perder um pouco do ar que a gente incorporou. E a intenção é servir ele morninho mesmo. A gente
gente não esfria para servir. E vamos montar a sobremesa completa, né? Não vamos ficar só no Zabaglione em si. Aqui eu tenho morangos macerados, que nada mais são do que morangos cortados, que eu polvilhei açúcar e deixei na geladeira por uns 2, 3 dias para trazer uma crocância para essa sobremesa. Um pouco de castanha de caju torrada, sem sal, e por cima o Zabaglione. Pode parecer muito, mas como ele é bem levinho e bem aerado, não vai ficar tão enjoativo assim. O Zabaglione sozinho, por causa do ninho do porto, já ficou bem bacana. Misturado com essa caldinha de morango e a castanha para dar crocância. Sério, tipo uma sobremesa completa, super fácil de fazer. Ovo mexido é outro preparo que, se a gente quisesse explorar bem, daria para ter um vídeo de 11 métodos de fazer só ovo mexido. Mas para esse vídeo eu escolhi um método que é bem direto e reto. Quebro os ovos aqui na tigelinha, tempero com sal e pimenta. Para ser ainda mais rápido, vou misturar com fouet em vez de um garfo. E eu gosto de misturar na tigela em vez de quebrar os ovos direto na panela, porque assim eu vou ter um ovo completamente mexido. E não aquele ovo mexido que fica aqueles pedaços de clara separado da gema, sabe? Fiozinho de azeite na panela e manteiguinha para dentro. Vou esperar a manteiga derreter aqui e já posso entrar com um ovo. E assim que ele cai, você já mistura. Como a panela estava quente, é bem rápido mesmo. Sei lá, coisa de 10 segundos você vai ter um ovo mexido. Pode até desligar o fogo quando você coloca, que só o calor residual aqui já dá conta. Pronto, ovo mexido. Essas foram as 11 maneiras de preparar ovos. Me diz aqui qual que você mais gostou e qual método que ficou faltando também. Tenho certeza que muita gente vai dizer: ah, mas você não fez nenhum ovo no micro-ondas. E air fryer? Não usou nem o ferro de passar roupa? Muita palhaçada, viu? E também, se você acha que vale a pena a gente continuar essa série explorando técnicas de preparar o mesmo ingrediente, por que não fazer um vídeo com 11 técnicas de preparar peito de frango? Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e aguardar os próximos vídeos. É isso, um beijo e até a próxima.